colegas médicos, sejam bem-vindos ao Med Podcast, o podcast do Med Perícia. O Med Perícia é o canal onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica e onde nós ajudamos médicos a serem aprovados no concurso da Perícia Médica Federal, o melhor concurso para médicos do Brasil, e em concursos para médico legista. Meu nome é Rodrigo Souza, sou editor-chefe aqui do canal Med Perícia. Estou aqui com meu amigo, professor João Nicole, faz parte aqui da equipe do Med Perícia, é perito médico federal, é anestesista de carreira do Exército Brasileiro e compartilha conosco toda a sua expertise de perito médico federal e de aprovações em vários concursos públicos desde a época da sua graduação no curso de medicina. Hoje nós vamos conversar sobre doenças que isentam imposto de renda. Um assunto muito importante para quem faz perícia médica, quem é perito médico federal, quem é perito judicial também, porque faz parte do dia a dia de avaliações médico-periciais. E já adiantar para vocês que isso é uma atribuição no INSS exclusiva do perito médico federal. Então, você que quer ser perito médico federal, você que já é perito médico federal e acompanha o canal Med Perícia para se atualizar de conteúdos ou porque gosta dos nossos conteúdos, fica aqui com a gente até o final, porque nós vamos conversar sobre a lista de doenças que isentam imposto de renda e também falar das principais doenças e afecções, né? Vocês vão ver que também não é só uma lista de doenças, tem umas afecções que não é necessariamente uma doença lá, como a gente está acostumado na medicina, e qual a importância delas, quais são as mais complicadas. Vamos falar sobre isso hoje, item a item, com vocês. Obrigado por acompanhar a gente aqui. Se você gosta do conteúdo do Med Perícia e ainda não segue esse canal, se inscreva para receber notificações de novos conteúdos. Se você gosta desse vídeo, está gostando do conteúdo, curte aqui o vídeo, que isso impulsiona para que outros colegas também possam ver. E se você conhece algum médico que gosta desse conteúdo ou que tem interesse em medicina legal e perícia médica, aproveita e compartilha também esse vídeo. João, vamos conversar aqui pela lista, né, de doenças que isentam imposto de renda. Isso é um assunto de importância grande para a perícia médica e que, infelizmente, muitas pessoas, né, muitos segurados do INSS, muitos cidadãos têm direito a essa isenção e nem sabem, né? Às vezes estão aposentados e não têm ciência disso. Eu gostaria que você já, antes da gente falar da lista, compartilhasse essa experiência, como é que isso funciona no INSS. Aliás, não no INSS, mas é uma atribuição da Perícia Médica Federal que é realizada lá na agência do INSS. Rodrigo, satisfação estar mais uma vez com você aqui. Quando a gente fala, né, que a PMF, a Perícia Médica Federal, ela tem um trabalho de alta relevância social, é por conta, né, de atribuições como essa, né? Então, existe uma lei, né, que fala sobre essa atribuição tributária, né? Então, além de atribuições previdenciárias e trabalhistas, a PMF também atua ali, né, em atribuições tributárias, né? Então, a gente está ali, a PMF está lá prestando serviço junto ao INSS, a Receita, né, reconhecendo o direito, né, de trabalhadores, né, de contribuintes ali que são portadores de doenças graves tipificadas em lei, né? É bom a gente lembrar e esclarecer aqui para quem está nos ouvindo aqui, assistindo, que, né, existe um rol, né, taxativo, né, de doenças ou afecções, como você bem mencionou, né, que vão isentar o contribuinte ali de isenção de imposto de renda. E essa avaliação, né, que é uma avaliação médico-pericial, né, o contribuinte que tem afecção ali à doença, né, que dar direito à isenção precisa passar por uma perícia, e essa perícia hoje é feita a nível federal, né, pela PMF. Então, é um trabalho de alta relevância social, porque na maior parte das vezes esses contribuintes estão em situação ali de vulnerabilidade, né, são doenças graves, e a gente está ali para reconhecer um direito deles estabelecidos em lei, né? Então, assim, é uma das perícias mais relevantes dentro do rol, né, de perícias feitas pela PMF. Além disso, né, a gente tem um papel também importante para o Estado, né? Porque existe uma lei, né, que isenta algumas afecções ou doenças de imposto de renda. Imagine se todas as doenças ali, né, fossem indevidamente enquadradas ali como, né, isenção de imposto de renda. Então, isso teria um impacto muito grande no orçamento ali do governo. Então, a gente dá o benefício a quem tem o direito ao benefício. Perfeitamente. Então, acho que a gente tem essa dupla relevância, né? Uma relevância muito grande para o contribuinte que tem a doença. A gente precisa reconhecer esse direito e reconhecer de forma breve, né, rápida. E a gente tem também esse papel também
né, de reconhecer isso de forma imparcial, né, e aí é uma visão do Estado aí, né? Excelente. E um ponto que você tocou importante, né, que eu quero destacar antes da gente começar a falar da lista, é que esse rol é um rol taxativo. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Em ações judiciais repetitivas, onde tentou-se ter uma interpretação que era uma lista de doenças graves, e a gente vai ver aqui que existem doenças graves que não estão nessa lista, mas a decisão do STF foi que o rol é taxativo e ou está aqui na lista, ou você não pode enquadrar de maneira análoga, né, a outras doenças graves, né, como, por exemplo, o DPOC, que você pode estar no estágio grave de DPOC, dependendo de oxigênio de forma contínua, mas não está aqui no rol, então não teria direito à isenção do imposto de renda. Lógico que o legislador decidiu essa lista pode ser atualizada pelos legisladores brasileiros, mas hoje essa definição é um rol taxativo, essa lei 7.713 de 88. E aí as doenças, né, que dão isenção ao imposto de renda seria a síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Atenção já nesse primeiro conceito que não basta ser portador do vírus do HIV, mas preencher os critérios de AIDS, e isso é avaliado pela Perícia Médica Federal. Tem uma afecção, que é um termo genérico jurídico, que chama-se alienação mental, a gente vai falar bem especificamente sobre isso. Depois vem a cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. E também tem um detalhe importante que muita gente não sabe, né? Muitas vezes tem um direito, mas não tem o conhecimento de que, além desse rol, né, taxativo dessa lei, as doenças ocupacionais, quando você tem um diagnóstico de uma doença ocupacional que houve lá nexo com o trabalho, essas doenças, né, se no tempo da sua aposentadoria você for portador de uma doença ocupacional, também isenta o imposto de renda. Também aqui uma grande margem para vários segurados que já estão aposentados terem direito à isenção do imposto de renda, e você como perita, atento à legislação, que você sabe que é importante você ter o conhecimento para você trabalhar de maneira adequada, você também tem que estar atento a isso, porque um diagnóstico desse pode fazer a diferença num caso de isenção. Eu queria até contribuir aqui, compartilhar um caso interessante de uma perícia que eu fiz como perito judicial, que era o caso de um médico, né? Ele tinha tido um quadro de tuberculose, ele trabalhava numa área hospitalar exposto à tuberculose. Ele teve um quadro de tuberculose, foi um quadro grave, ele terminou evoluindo com a nefropatia, grave por causa uma nefropatia, né, mas que não era classificada como grave, e anos depois, né, ele tomou ciência que havia essa questão do imposto de renda e não foi concedido administrativamente, e ele entrou com ação judicial. E foi interessante que ele não preenchia os critérios de nefropatia grave, que nós vamos ver durante o nosso podcast de hoje. No entanto, ninguém tinha se atentado que dava para determinar o nexo da doença ocupacional, porque a base lá foi a tuberculose, e aí a conclusão do meu laudo foi direcionada a isso, né? E ele terminou sendo concedido judicialmente essa isenção do imposto de renda, que não era nem o objeto lá da ação, falava só da questão da nefropatia. Então, é um rol taxativo que você precisa ter conhecimento para poder, quando estiver fazendo essas avaliações, determinar no seu laudo pericial, né, João, se é uma doença que isenta ou não imposto de renda. Perfeito, né? E aí você me contando essa história aqui, você acaba, né, que documentando o papel crucial que a perícia tem, né? Então, a gente vê ali que o advogado protocolou o processo ali, né, analisando um mérito específico, um objeto ali, mas você, ao ler o processo, você falou, não, né, por essa linha aqui, né, ele não está no rol taxativo, não está na lista, mas analisando a história pregressa dele aqui, a gente consegue documentar que houve um nexo causal aqui
né, da doença com o trabalho. E aí ele acaba entrando na lista, né? Então, mais um papel crucial, né, da perícia. Exatamente. Então, importante saber essas doenças. E nós vamos dar sequência aqui, entrando nos principais problemas dessa lista de avaliações de quando a pessoa não tem a expertise necessária da perícia. Porque, veja, quando a gente analisa essa lista, algumas doenças são diretas, né? Então, doença de Parkinson. A lista não fala em gravidade da doença de Parkinson. Você pode até estar no diagnóstico inicial, não ser uma doença ainda limitante. No entanto, esse rol taxativo já determinado pelo STF e do legislador, ele não botou nenhuma observação de doença de Parkinson grave, né? Você veja que quando a gente fala de nefropatia, tem lá nefropatia grave, hepatopatia grave, cardiopatia grave. Mas quando ele fala das doenças, ele não bota nível de gravidade. Então, quando ele fala espondilite anquilosante, quando ele fala, né, a lista, o legislador botou lá doença de Parkinson, independe da gravidade. Então, nesses casos, o perito médico federal ou o perito judicial, ele vai constatar, né, que aqueles documentos realmente têm a ver com a doença, né, porque a gente pode também estar diante de uma questão que não é o diagnóstico, por isso que a perícia é tão importante. Então, confirmar o diagnóstico avaliando os documentos médicos e os exames que forem trazidos pelo segurado, mas que você vê que aqui vai ser uma avaliação direta. Ou tem doença de Parkinson ou não tem, ou tem espondilite anquilosante ou não tem, ou tem esclerose múltipla ou não tem, ou tem fibrose cística ou não tem. Não é uma questão de gravidade da doença. No entanto, os outros itens que nós vamos destrinchar na seguida aqui do podcast, esses já requerem, né, João, uma avaliação, porque você pode ter uma cardiopatia, né, e ela não ser grave, não é isso? Exato. Só me permita fazer uma consideração aqui, Rodrigo, que é o seguinte, né? Veja, é um rol taxativo, né? O contribuinte ali, o requerente, ele pode até ter a doença, né? Mas ele não vai gozar do benefício de isenção se ele continuar trabalhando na ativa, né? Então, esse benefício de isenção, né, ele só é concedido na inatividade, né, na aposentadoria. Então, além de ser portador de uma doença, né, tipificada em lei aí, né, o requerente, o contribuinte tem que estar, né, gozando de aposentadoria, não é isso? Essa observação é essencial, João, que é o seguinte, também causa muita dúvida de algumas pessoas, né, que acreditam, né, que por ter a doença, né, podem ter isenção de imposto de renda trabalhando. No entanto, essa isenção é apenas para segurados que estão aposentados. Então, seria uma isenção de imposto de renda na remuneração da aposentadoria, e não da sua remuneração global, só da aposentadoria. Só em relação ao primeiro tópico que você abordou aí, cardiopatia grave, a gente tem inúmeras classificações aí, né, para estadiar ali a doença, né, classificar, inferir um prognóstico ali, né, em termos de doença, de cardiopatia, e eu vejo às vezes na prática muitos peritos ali presos a um exame complementar, né? Então eu vejo às vezes os colegas analisando o exame complementar, né, e esquecendo de examinar periciando ou até revendo a história, né, quando às vezes a gente tem um exame complementar ali, discordante do exame físico, né? Você tem às vezes aquele contribuinte ali assintomático, né? Ou com a profissiografia ali que não exige ali um esforço, né? Sabe que para o contribuinte ali, o requerente que tem uma cardiopatia, né? Essa questão da profissiografia é importante, né? Na maior parte das vezes as cardiopatias impõem restrição ao esforço, né? Mas o que eu vejo hoje é isso, né? É claro que a perícia tem esse olhar clínico, né? E em algumas doenças, em algumas afecções, há necessidade de um exame complementar, mas a gente tem que, né, a gente não está ali para examinar o exame, fazer um exame do exame, né? A gente está ali para fazer um exame global, né, do requerente e do contribuinte, e aí, né, além de sinais clínicos, né, da doença, né, e aí a gente vai avaliar se tem ou não cardiopatia grave, a gente pode lançar a mão, é claro, de exames complementares, né? Excelente, João. É onde me chega a pergunta. Você sabe o que é uma cardiopatia grave? Você sabe avaliar a cardiopatia grave? Será que a cardiopatia grave tem a ver com a gravidade da doença, né?
nos seus exames complementares ou isso é uma entidade médico-pericial? Aqui está o X da questão, onde complica muitas vezes em avaliações periciais. Cardiopatia grave é uma entidade médico-pericial e não está necessariamente relacionada a parâmetros de exames complementares. Esse assunto já foi tão debatido em anos anteriores, né, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, editou uma diretriz específica para determinar o que é cardiopatia grave. Então, se você estuda perícia ou interessa pelo assunto, pesquisa lá na internet e já baixa a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre cardiopatia grave, porque lá tem informações importantíssimas e é lá onde você precisa utilizar esses critérios para fundamentar a sua conclusão no laudo pericial, porque esta diretriz ela determina exatamente isso que eu estou dizendo, que não é necessariamente a gravidade da cardiopatia, mas sim a repercussão na capacidade funcional, na capacidade laborativa e na expectativa de vida do portador da doença, que vai determinar se isso é uma cardiopatia grave ou se não é uma cardiopatia grave. Não é, João? Perfeitamente. É aquela analogia, aquela comparação que a gente faz. Né? Então, uma insuficiência cardíaca, né, em um acidente administrativo, né, com a fração de ejeção de 40%, é diferente, né, de uma insuficiência cardíaca ali, né, de um estivador com a mesma fração de ejeção de 40%. Então, a avaliação de gravidade, né, leva em consideração exatamente isso, a questão da profissiografia. Né? Exatamente. Então, os critérios da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre cardiopatia grave, né, primeiro eles ressaltam essa questão, né, eu vou inclusive ler a frase específica do ator, abre aspas, é preciso não confundir gravidade de uma cardiopatia com cardiopatia grave, uma entidade médico-pericial, fecha aspas. Né? E aí a diretriz vai lá falando de cada tipo, valvulopatia, doença isquêmica do coração, e depois chegando lá na conclusão, né, de que você precisa determinar a diferença entre a gravidade daquela doença cardíaca e as repercussões funcionais. E para você determinar uma cardiopatia grave, o que é que você precisa? Tem que ser uma doença cardíaca incapacitante, de forma total e permanente, certo? E que reduz a expectativa de vida do portador da doença. Então, eu já fiz várias perícias, né, de profissionais que estão aposentados, certo? Mas que ainda exercem a profissão na rede privada, inclusive exemplos de médicos, né, que estão lá entrando com ação judicial para que não foi dada administrativamente o benefício da isenção do imposto de renda. Inclusive, até alguns casos complexos, João, que é o seguinte, ele tem uma aposentadoria como servidor público e a avaliação lá do serviço público, não feita pela PMF, né, porque essa atribuição é recente, feita lá pelo próprio serviço público a que ele está ligado, concede a isenção do imposto de renda, e ao ir para a Perícia Médica Federal no INSS para a concessão do imposto de renda do regime geral da Previdência Social, né, da sua aposentadoria pelo INSS, segurado do INSS, esse benefício não é concedido pela PMF, né, e em 100% dos casos que eu fiz essas avaliações, a avaliação da PMF era a avaliação correta e a avaliação da perícia do servidor público federal tinha concedido o benefício e a pessoa não preenchia os critérios de cardiopatia grave. Inclusive, muitas dessas avaliações de médicos, empresários, etc., estavam trabalhando ainda no regime privado, o que já anularia, né? o que já anularia o critério, né, de cardiopatia grave, que é uma incapacidade total e permanente e que tem uma expectativa de vida menor. Então, só diante disso da pessoa já estar trabalhando ainda na rede privada, né, já é um critério, né, para não enquadramento como cardiopatia grave. Então, perfeito. Fica aqui a dica, não é isso, João? De que você precisa diferenciar a gravidade de uma doença cardíaca específica, qual é a fração de ejeção na insuficiência cardíaca, quantas stents precisou botar numa doença isquêmica o pós-infarto, como é que foi que ficou o segurado após uma cirurgia de valvuloplastia. Isso tudo é uma questão de avaliação clínica, mas, além disso, tem avaliação médico-pericial para determinar se preenche critérios de cardiopatia grave ou não. Não é isso, João? Perfeitamente.
Inclusive, você trouxe trechos aí que eu diria que podem cair numa prova, num concurso, né? Então, essa avaliação da entidade ali, né, trazendo aí conceitos da incapacidade, né, se permanente, temporária, essa classificação que a gente bate tanto na sala de aula, né, e há uma diferença muito grande, né, entre doença, incapacidade e deficiência, né? Então, você foi cirúrgico nisso aí. Só para finalizar essa questão da cardiopatia grave, para a gente ficar bem entendido disso, não quer dizer, inclusive, que pessoas que foram submetidas à cirurgia cardíaca são portadoras de cardiopatia grave, né? Lógico que no conhecimento leigo você poderia pensar, pô, mas precisou de uma cirurgia cardíaca, né? Teve um infarto grande, precisou de uma cirurgia de revascularização miocárdica, teve um diagnóstico de uma valvulopatia reumática e fez uma cirurgia. No entanto, o que nós vemos na realidade, a maioria desses segurados, desses trabalhadores, eles, após cirurgia, ficam com a fração de ejeção normal, sem sintomatologia cardíaca limitante e que nem clinicamente, nem pericialmente preenche critério de uma cardiopatia limitante ou até de uma cardiopatia grave, que seria esse estágio maior. Vamos entrar agora em outro tópico importante das doenças que isentam imposto de renda, que é a hepatopatia grave. Então, veja que a gente não está falando de uma doença específica, não é cirrose hepática, não é esteatose hepática. Você veja que o legislador criou um conceito amplo de hepatopatia grave. Então, você, como perito, médico federal, ou como perito judicial, ou como médico assistente que vai emitir um parecer, um relatório médico do seu paciente, né, para que ele vá lá requerer isenção de imposto de renda, você tem que entender, né, desses critérios também, para também não emitir um relatório dizendo que tem uma hepatopatia grave sem ter. Quando a gente fala de hepatopatia grave, fica mais próximo da medicina, né, porque veja que outras doenças, né, nós aqui nesse podcast a gente está vendo que é um critério mais médico-pericial, mas quando a gente se aproxima aqui da hepatopatia grave e da nefropatia grave, a gente vai para critérios clínicos que estão bem próximos do médico assistente, que são as escalas de gravidade da hepatopatia grave, certo? Então, essas escalas são utilizadas na fila de transplante hepático, né, na conduta terapêutica dos pacientes e também como critério de avaliação da hepatopatia grave para a isenção de imposto de renda, não é, João? Exatamente. E aí você tocou num ponto, né, que eu considero extremamente relevante, né, principalmente em situações, né, de doentes ali com hepatopatia grave, né, porque veja, se tem a falsa percepção de que às vezes o laudo de isenção é um laudo ad eterno, né, e não é, né? Então a perícia, a PMF, ela pode rever esse laudo, a administração pública pode rever, né, isso a qualquer tempo, né? E aí, por exemplo, um hepatopata grave, né, que entrou na fila do transplante e conseguiu fazer o transplante. E aí voltou para aquela função hepática ali, entre aspas, dentro da normalidade, né? Então, era um contribuinte que estava na lista ali no rol, né? Passou pela PMF, a PMF reconheceu o direito estabelecido em lei ali, mas aí, com 2 anos ali, ela entrou na fila e fez o transplante, né? E aí ela deixa de ter a entidade hepatopatia grave, né? E aí a importância também dessa revisão dos laudos de isenção de imposto de renda, né? Que às vezes uma doença grave, né, ela tem a possibilidade de um controle. No caso da hepatopatia grave ali, às vezes o contribuinte requerente que ele entra no critério ali do transplante, né? Exato. Então, nós vamos, no caso da hepatopatia grave, utilizar as escalas de gravidade, né, da clínica, escala de Melde e a classificação de Child-Plug, para determinar, num critério bem objetivo, né, matemático, se esse segurado, aposentado, ele preenche os critérios de hepatopatia grave ou não, e para que ele possa ter ou não um laudo favorável para a isenção de imposto de renda. Então, aqui é se apegar aos critérios clínicos que já existem, pegar os exames laboratoriais, os relatórios médicos, avaliar e determinar. Preenche critério de hepatopatia grave ou não preenche critério de hepatopatia grave. E agora, será que a nefropatia grave é uma entidade médico-pericial
de fácil avaliação, o que é que você acha? No seu dia a dia, você consegue fazer com tranquilidade uma avaliação para determinar se um segurado tem nefropatia grave ou não? No seu dia a dia, João, você pega muito caso desse de avaliação, pessoas que estão na fila de transplante renal? Hoje, na PMF, né, a maior parte dessas avaliações, né, são perícias indiretas. Né? Então, através dos canais remotos da Previdência, né, o requerente ele protocola a documentação ali e faz o pedido de isenção. Né? E aí chega toda a documentação comprobatória ali para análise do perito. Né? Em situações em que o perito ele não consegue emitir uma conclusão, ali um parecer, né, ele pode solicitar, né, abrir uma exigência e solicitar para que esse contribuinte compareça a um exame presencial. Né? Mas, na maior parte das vezes, né, você tem ali uma documentação, né, toda bem documentada ali, o perito acaba manifestando um parecer de isenção não. Hoje, a maior parte, né, das tarefas, né, que avaliam isenção de imposto de renda são tarefas ali não presenciais, né? Seria perícia indireta, né? Exato. Então, aqui na nefropatia grave, nós também vamos lá para aquelas diretrizes, né, de determinar o estágio da doença renal crônica, né, que nós sabemos que são 6 estágios, que vão de 0 a 5, e classificando isso, nós vamos pegar os estágios por gravidade e determinar se existe uma nefropatia grave ou não. O que, da minha experiência, né, como perito judicial, que a gente já pega mais casos, né, já estão com um avançado, né, da situação do segurado, em geral, nós avaliamos segurados que já estão realizando hemodiálise, né, ou já estão ali no processo pré-hemodiálise, já fizeram a cirurgia de fístula arteriovenosa e estão aguardando lá o início da hemodiálise. E aí vem bem documentado e não há uma grande dificuldade, né, para classificar que existe uma nefropatia grave, né, que ele preenche lá os critérios para isenção de imposto de renda. Inclusive, esses segurados, né, também são submetidos, né, em processos judiciais, avaliações da sua capacidade laborativa, né, avaliação de incapacidade laborativa, ou de cidadãos de avaliação, né, dos critérios de funcionalidade, mas que não é o assunto da gente hoje. Então, quando a gente fala de nefropatia grave e de hepatopatia grave, lembrar que existem critérios clínicos consolidados na literatura médica que precisam ser utilizados pelo perito para ele fundamentar o laudo, determinando que existe uma nefropatia grave, né, ou uma hepatopatia grave. Agora, um assunto polêmico que está aqui no rol, uma afecção que está no rol de doenças que isentam de imposto de renda, que é a alienação mental, e que causa muita polêmica, porque como não é uma entidade médica, não é uma doença, não tem um CID lá de alienação mental, é um critério mais jurídico do que médico, causa muita polêmica e, em alguns peritos menos experientes, né, às vezes há uma emissão de laudo de alienação mental, que quando a gente vai fazer uma análise mais pormenorizada, não chega a preencher os critérios. Não é, João? Exatamente. Na realidade, a gente tem, né, uma gama de doenças ali mentais que podem cursar com alienação mental, né? Ou de doenças até neurológicas. Né? Então, por exemplo, a depender, né, do estágio da doença de Alzheimer, a gente vai ter ali, pode ter um comprometimento cognitivo ali do segurado, do requerente, ele pode ter uma alienação mental. Né? Então, às vezes, essa doença de caráter degenerativo e progressivo ali, né, seja neurológico ou mental, acaba que afetando, né, a percepção de realidade ali, né, o juízo crítico, né, o pensamento, na maior parte desses, né, alienados mentais, é um pensamento lentificado, e você percebe isso durante a perícia. Né? Então, às vezes o leigo, né, ou o médico que não tem uma formação em perícia, ele associa a alienação mental à loucura, né? E não, né? Você pode ter dentro da alienação mental, às vezes ali um requerente que tem uma doença neurológica de base, mas essa doença ela foi progredindo, né? Foi evoluindo, e aí acabou que, né, aquele segurado ele se tornou uma criança, né? Ele, sei lá, é muito comum isso, eu vejo isso muito na prática, né? Às vezes aquele vozinho, né, aquela senilidade avançada ali, 80, 90 anos, até com exames de imagem ali, documentando
involução do sistema nervoso central, né, atrofia, e a gente vê que, né, há uma dependência de terceiros, né, ele não consegue mais, né, ter aquela interação com o examinador, né, pensamento bem lentificado, prejuízo na fala, enfim. Então, é um critério amplo e a gente não pode associar a alienação mental, porque quando eu entrei, eu até, né, não tinha formação em perícia, eu entrei sem especialidade na carreira, na PMF, e eu associava não só é alienado mental aquele que tem uma esquizofrenia grave. Não. Então a gente desconstrói isso depois que a gente entra na perícia e começa a perceber que várias doenças podem cursar com alienação mental. Né? Exatamente. Em geral, nós estamos diante de quadros clínicos graves, né, que interferem na questão psicossocial do segurado e também impactam gravemente na sua capacidade para o trabalho. A gente vê mais isso, né, em pessoas mais velhas, que em geral já estão aposentadas. Inclusive, essas avaliações, em geral, são pessoas que já estão aposentadas. Muitas vezes não sabem do seu direito e não vão lá atrás da isenção de imposto de renda. Quando você está diante de um segurado que é aposentado por invalidez e já tem uma doença grave dessa, fica mais fácil. O problema aqui da alienação mental é que a maioria dos casos nós vamos ver segurados que se aposentaram por tempo de contribuição ou por idade, né? Ao se aposentar não eram portadores, inclusive da doença que vai determinar esse critério pericial de alienação mental, esse critério jurídico pericial. Então, quando foram dar entrada na aposentadoria ou por tempo de contribuição ou por idade, às vezes não eram nem portador, né, de uma demência ou de uma doença psiquiátrica, e com o passar dos anos vão desenvolvendo gradativamente um quadro de demência ou um distúrbio mental que, com o progredir, o agravamento da doença, vão lá e preenchem os critérios de alienação mental e, muitas vezes, os familiares não têm ciência, né, desse direito e não vão lá requerer no INSS ou nos serviços, né, de servidores públicos federais ou estaduais e municipais. Então, entender que é um termo jurídico, alienação mental, entender que são quadros clínicos graves que têm impacto psicossocial e muito na capacidade para o trabalho, entender que essas avaliações geralmente são feitas em pessoas já aposentadas, que não se aposentaram por doença, né? Não tinham aposentadoria por invalidez, né? Ou por incapacidade permanente, um auxílio por incapacidade permanente, o nome atual, e que a progressão de suas doenças neurológicas ou psiquiátricas, né, fizeram ele preencher os critérios de alienação mental, e essa avaliação, né, mais uma vez, uma atribuição administrativa específica, né, da Perícia Médica Federal, não é, João? Exatamente. Hoje a PMF, ela tem esse papel, né, de avaliar essa parte tributária, né, da União relacionada à perícia médica, né, a doenças que isentam de imposto de renda, isso tem um impacto. A gente sabe que às vezes relaciona a PMF ali a atribuições a fazeres trabalhistas, previdenciários, mas a gente tem também esse leque tributário, né? Então, a depender da avaliação, você pode isentar ou não ali o aposentado, né, do imposto de renda. Então, revisando aqui, né, hoje, esse MED Podcast falando sobre doenças que isentam imposto de renda. Então, entender, né, que trata-se de um rol taxativo, né, apesar da legislação vir dizendo que doenças graves que isentam imposto de renda, mas não é a gravidade da doença, tem que estar lá na lista, né. A gente também entender que tem doenças que estão lá na lista, então é um diagnóstico direto. Você tem a doença de Parkinson, isenta de imposto de renda. E outros critérios são afecções, né, como alienação mental, cardiopatia grave, nefropatia grave, hepatopatia grave, que aí você vai precisar dos critérios clínicos e médico-periciais para determinar se aquele segurado preenche os critérios para isenção de imposto de renda. Rodrigo, me permita fazer uma consideração, que é a seguinte, né? O legislador ele teve o cuidado, né, de
informar que esse rol ele é taxativo, né? Então, a afecção à doença tem que estar ali na lista. Se não tiver, não dá direito à isenção, né? E aí a gente diferencia essa lista, né, esse rol do rol exemplificativo, né? Porque, veja, se fosse um rol exemplificativo, né, qualquer doença grave passaria. Mas não, né? Tem que ser uma doença grave dentro da lei de isenção de imposto de renda, né? Exatamente. E aí cabe ao legislador brasileiro incluir, né, ou suprimir da lista, a depender da evolução dos critérios sociais e das demandas da sociedade. Então, você gostou desse conteúdo, né? Acompanhe aqui o canal Medperícia, acompanhe o Med Podcast, né? Você pode escutar pelo Spotify, assistir pelo YouTube. Nós vamos continuar publicando conteúdos de valor sobre medicina legal e perícia médica, porque isso está no DNA do Medperícia, e ajudando médicos a serem aprovados em concursos relacionados à perícia médica. 2024, um ano importante para concursos na área pericial, porque nós vamos ter o concurso da Perícia Médica Federal, o último concurso de 2012, e que ocorrerá agora em 2024, e também concursos na área de medicina legal, de médico legista. Então, você quer ser um perito médico federal, você quer ser médico legista, você está no lugar certo, que é o Medperícia, para acompanhar conteúdos relacionados a esses concursos. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus amigos, deixe os comentários aqui e sugira algum assunto que você gostaria que fosse discutido aqui no Med Podcast. Não gostou de alguma coisa que a gente disse? Também critica aqui nos comentários, né? Utilize essa ferramenta para que nós, do Medperícia, possamos, né, crescer e gerar novos conteúdos que sejam interessantes para você. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, e deixe sua curtida aqui no vídeo, porque isso ajuda aqui o nosso canal a chegar para outros médicos. Forte abraço e até a próxima.